Bom, a gente vai voltar a falar de política agora, porque o mercado financeiro aí reagiu negativamente às primeiras falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O destaque é da Carolina Abelim. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, iniciou um ano em forte queda de 3,06%. O resultado se deu principalmente pela desvalorização das ações da Petrobras, que caíram 6,67%. Já o dólar disparou, fechando o dia em alta de 1,52%, cotado a R$ 5,36. Foi assim o cenário do mercado financeiro um dia após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando chamou de estupidez o teto de gastos, prometendo acabar com a medida, e assinou decretos que revogam o andamento de privatizações de estatais. Ao tomar posse nesta segunda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a prometer uma nova âncora fiscal para a substituição do teto de gastos ainda neste semestre. Nós sabemos da necessidade de colocar os indicadores econômicos no rumo certo. Não existe um economista mais preocupado que outro em relação à sustentabilidade e rigidez das nossas contas públicas. Um Estado forte não é um Estado grande, não é um Estado obeso, é um Estado que entrega com responsabilidade aquilo que está previsto na Constituição. Nós não queremos nem mais nem menos do que os direitos dos cidadãos respeitados, e isso inclui, como não pode deixar de ser, a responsabilidade fiscal. Haddad reforçou que o rombo das contas tem limite. Nós não aceitaremos esse resultado primário previsto na atual lei orçamentária, que prevê absurdos 220 bilhões de déficit no orçamento de 2023. Vamos trabalhar arduamente para rever todos os atos que eu, inclusive, considero ilegais que provocaram essa situação. Em entrevista à Jovem Pan News, Sétori Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, classificou como já esperada a reação do mercado, uma vez que discurso do ministro da Fazenda e ações do novo governo de Lula não estão alinhados. Vamos conter gastos, vamos disciplinar, eu não admito um resultado tal qual está contido no PILOA, ele já disse isso também. Entretanto, o que foi aprovado no ano passado com a emenda à Constituição a pedido do governo petista foi essa expansão de gastos, né? Então, diferentemente do que se vem veiculando, não, é para pagar o Auxílio Brasil, agora Bolsa Família novamente, a expansão de 168 bilhões. Na verdade, o que faltaria no orçamento, que Bolsonaro teria que adicionar, seria coisa de 50 bilhões para que o auxílio fosse mantido ali em R$600. Então tem 100 bilhões a mais, aí até mais de 100 bilhões, que ficam descobertos, vamos colocar dessa maneira. Para o economista e professor da FAC São Paulo, Rodrigo Simões, o discurso de Haddad não foi técnico suficiente para transmitir segurança necessária. O economista também diz que é dúvida a autonomia do ministério. Ainda fica um pouco nebuloso como vai se dar, Kalina, essa atuação do Haddad, porque hoje uma coisa que ficou muito claro no discurso dele é o seguinte: olha, o Ministério da Economia vai atuar, eu vou atuar, mas também de uma forma em que o governo, né, que o presidente Lula, ele também nos ajude a dar direcionamento. Então você olha, né, nessas entrelinhas, você fica se perguntando, poxa, mas será que o Ministério da Fazenda vai ter uma autonomia ou vai se submeter à vontade política? Para o professor, também faltou no discurso do novo ministro da Fazenda de Lula mencionar incentivo ao micro e pequeno investidor, uma vez que grande parte dos empregos gerados no país vem dessa fatia. Bom, para comentar esses assuntos da política, a gente está aqui hoje com o Diogo Schelp e com o professor José Niemeyer, que é coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, Haddad assumiu aí já falando de responsabilidade fiscal, mas aí veio Lula e anunciou algumas medidas, o mercado reagiu mal, as bolsas despencaram, o dólar subiu, há quem acabou comentando que foi uma reação exagerada do mercado, mas é assim que acontece, né? O que a gente pode esperar daqui para frente? O mercado vai se acomodando aos poucos ou Cláudia, duas coisas sobre isso. Primeiro, tem uma questão envolvendo as privatizações, potenciais privatizações. E aí o mercado de ações sentiu, porque isso envolve uma ideia potencial de privatização de estatais como a Petrobras no futuro. Então, eu acho que uma das explicações do mercado ter andado para trás foi essa questão
da expectativa com relação ao processo de privatização, que vai diminuir muito no governo Lula. Isso eu acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vi aqui os meus colegas falando, eu acho que há um discurso que não está encaixando, porque Haddad é candidato à presidência da República em 26. Ele é candidato à presidência da República. Lula não será candidato. Lula não vai tentar a reeleição. Né? Isso eu acho que já é quase líquido e certo. Não tem nem idade para isso. Né? Então, Haddad é candidato. Sendo candidato, Haddad ele tem uma visão estratégica sobre uma aproximação com o centro. Então, Haddad precisa se aproximar do centro. E do jeito que ficou a política no Brasil, muito esgarçada nos últimos anos, quem se aproxima do centro acaba se aproximando da direita, porque o centro ficou muito alargado. Até como imagem mesmo, nós temos um centro hoje muito alargado, por isso que temos tantos candidatos potenciais para 26 que são candidatos de centro. Vários aqui, posso citar 5 candidatos de centro que são candidatos em 26, que inclusive também atrapalham o projeto de volta do presidente Bolsonaro, na minha opinião. A gente pode falar depois sobre isso. Então, a Haddad está querendo se aproximar do centro, com esse discurso de maior responsabilidade fiscal que o professor mencionou, e que ele mesmo mencionou, criticando um déficit de 200 e poucos bilhões e considerando isso um absurdo, o próprio Haddad. Né? Então, acho que tem um caráter político aí no problema, que é Haddad querendo se colocar como o candidato para a eleição de 26, o candidato do Partido dos Trabalhadores. Só que já surgem outros candidatos também dentro do grupo do atual governo, um deles é Flávio Dino, o ministro da Justiça. Muito bem, a pergunta agora é do Diogo Schelp. Professor, nesse sentido, 2 questões me vêm à mente. Né? Primeiro que Simone Tebet, que também é uma pré-candidata potencial à presidência e que estará no Ministério do Planejamento, que terá que trabalhar juntamente com o Ministério da Fazenda, já é de cara, né, uma futura adversária que agora é parceira. Né? Então esse é um desafio ainda duplo aí para o Haddad. Mas eu queria lhe perguntar sobre a questão das estatais. Né? O senhor mencionou a questão das privatizações, e a gente viu no discurso de Lula uma promessa, né, um anúncio de que as estatais, a Petrobras, o BNDES, os bancos estatais serão utilizados como mola propulsora do crescimento econômico. Né? E a gente lembra que no passado as estatais também foram usadas de maneira indevida para desvios de dinheiro público. Como que fica a questão da corrupção no governo Lula, nesse governo Lula que está começando? Diogo, eu vou primeiro responder a sua primeira pergunta, porque você tem toda a razão. Tem esse terceiro candidato, que é Simone Tebet. Mas ela não é candidata de Lula para 26. E Haddad pode ser. É que Lula vai trabalhar com os 2 nomes, Flávio Dino e Haddad. Ela não é a candidata dele. Você pode esquecer. Mesmo se fosse, não iam deixar que fosse. Então, ela é uma das candidatas de centro que eu estou falando. Como é o Zema, como é Ronaldo Caiado, como é Tarcísio de Freitas. Por isso que eu falo que esses candidatos, muitos ligados no passado recente ao presidente Bolsonaro, vão atrapalhar o projeto do presidente Bolsonaro. Isso é uma opinião minha com relação ao processo para 26. Né? Isso a gente pode falar num outro momento. Agora, você tem toda a razão, ela é uma outra candidata, mas quem passa pela cabeça do PT e de Lula nessa ordem é Flávio Dino e Haddad. Com relação à corrupção, a partir de estatais muito livres, né, para atuar, sem controle, eu tenho a impressão, Diogo, e pode ser uma ingenuidade minha, eu posso ser um cientista político ingênuo, mas eu não acredito que o mesmo processo de corrupção que se misturou a algumas estatais, como, por exemplo, a Petrobras, ocorra de novo. Eu não acredito. Não é a minha perspectiva. Acho que não será assim. Não será assim. Todo governo tem problemas com relação à transparência e à utilização do dinheiro público. Todos os governos têm. O Brasil não é o único. Você tem países enormes como Estados Unidos e China, que nós sabemos o que ocorre lá também na seara da corrupção. Né? Então, eu não acredito que no Brasil nós vamos repetir o escândalo que você mencionou, não mencionou, mas é esse o escândalo do qual você se refere, que é o Petrolão. Acho difícil.
Professor, a gente está com tempo curto, me desculpa te interromper, pena. Mas a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Outro dia a gente continua essa conversa. Então, a gente conversou com o professor José Niemeyer. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Fast News. Obrigada ao Diogo também pela participação, como sempre, contando com a parceria. Eu que agradeço, Cláudio. Um abraço a você, ao Diogo, a todos os assinantes da Jovem Pan.